quero cumprimentar todos, saudações. Eu quero aqui deixar uma meditação, uma reflexão da palavra de Deus para você, um estudo sobre a onipresença de Deus, embora vai ser um estudo rápido, para não ficar muito estendido, mas eu quero refletir sobre a onipresença de Deus. Pense comigo. Muitas pessoas têm tentado fazer coisas ocultas, pensando que ninguém está vendo, pensando que está escondido, mas a Bíblia vai dizer sobre a onipresença de Deus, que significa que Deus é todo presente, Deus está em todo lugar. E muitas pessoas pensam que pode esconder da face ou da presença de Deus. E muitas pessoas, ao pensar que pode ocultar algo de Deus, muitos estão cometendo torpezas, pecados, coisas horrendas diante de Deus. Muitos praticando adultério, cometendo pecados que desagradam a Deus. E muitas pessoas até religiosas, pessoas que dizem ser cristãs, que cometem pecados e pensam que Deus não está vendo, tentam fugir da presença de Deus. O salmista vai dizer em Salmo 139, apenas o versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Davi reconhece a onipresença de Deus. Todo lado que ele andava, todo lado que ele ia, tudo que ele fazia, a grandeza da onipresença de Deus estava com ele, acompanhando ele, não tinha como fugir. Nós vemos na Bíblia que um homem chamado Jonas, um profeta menor, Deus chama ele para pregar o evangelho para a cidade de Nínive, e ele tenta fugir da presença de Deus. Ele levanta e vai para outro lado, outro lugar, oposto a qual Deus mandou, querendo fugir da presença de Deus. Mas pobre ele sabia que a grandeza, a onipresença de Deus o acompanhavam. Então Deus vai mandar um peixe engolir ele, porque ele estava tentando fugir de Deus. Talvez eu estou me dirigindo essa palavra a você que tem tentado fugir de Deus, tentado desobedecer ao mandato do Senhor, tentado ocultar algo de Deus. Isso é impossível. Ele sonda a sua mente. Ele sonda a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensar. Antes que a palavra chegue na nossa língua, ele já a conhece, ele já sabe tudo. Nosso Deus é onipresente. E nós vemos na Bíblia um outro homem chamado Adão, o primeiro homem que habitou nessa terra. Adão, logo após Deus ter criado ele desobedeceu a ordem divina, a ordem de Deus, e foi tentar esconder de Deus. E Deus desce para ter uma comunhão com ele, e ele esconde de trás de árvores. E Deus chega perguntando: Adão, onde estás? E quando Deus faz essa pergunta para Adão, não é que Deus não sabia, que Deus estava tentando saber onde ele está, querendo saber, Deus já sabia. Mas o ato da pergunta de Deus, Adão, onde estás? É a oportunidade que Deus estava dando a Adão para reconhecer os seus pecados e confessar os seus pecados. Deus deu a oportunidade para Adão dizer: Senhor, eu estou aqui, eu pequei contra o Senhor. Mas Adão tenta se esconder da presença do Senhor, colocando assim a culpa na sua mulher, em Eva. E Eva colocando a culpa na serpente. E nós vemos também, no decorrer da história, muitas pessoas pensando que estavam fugindo da presença de Deus. Nós vamos ver que logo após Adão fazer isso, cometer esse pecado e tentar fugir da presença de Deus, o seu filho, Caim,
Logo após Adão ter coabitado com a sua mulher Eva e dado à luz Caim, logo após coabitou também de novo Adão com a sua mulher e deu à luz Abel. E Caim e Abel cresceram juntos, trabalhadores. Só que Caim ficou com inveja do seu irmão e o matou, o seu irmão. Levou o seu irmão ao campo e lá matou. E Deus vem perguntando: Caim, onde estás? Onde está seu irmão? E ele vai dizer: por acaso eu sou o tutor, o guardião do meu irmão? Ele dá uma má resposta. Mas Deus diz que até a terra estava clamando pelo sangue do seu irmão. E Deus pergunta: onde está o seu irmão? Dando mais uma vez a oportunidade para Caim confessá-lo do seu pecado, confessá-lo, o seu pecado, e arrepender e reconhecer, mas ele foge, ele tenta fugir da presença de Deus. E nós vamos ver várias pessoas tentando fugir, várias pessoas pensando que estavam fugindo da presença de Deus no decorrer da Bíblia. Eu quero dizer para você, não se engane. Deus não está alheio, distante. Não corra. Ele conhece os seus pecados. Ele vê os seus pecados. Ele conhece o seu coração, as gavetas do seu coração. Ele conhece o seu cerne. Ele conhece tudo que passa na sua mente, nas suas entranhas. Ele vê, ele sonda, ele analisa. Tudo ele sabe, tudo ele conhece. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 16, que no dia que Deus for julgar os homens, julgará os segredos do coração do homem por meio de Jesus Cristo. Isso que você está aguardando, pensando que ninguém sabe, Deus sabe, Deus sonda, Deus vê. Tudo que você tem escondido, pecado, adultério, escondido coisas ocultas que não podem ser reveladas pelo homem, que passa no segredo da sua mente, no segredo do seu coração, há um ser superior nos altos céus que sonda, que conhece, que vê tudo isso. Por isso, através dessa palavra, eu quero proclamar, convidar você a se arrepender. Confesse para o Senhor os seus pecados. Você não pode fugir dele. Você não pode enganar, subordinar a ele. Ele é um alto juiz, o juiz de toda a terra, a qual julgará homens com retidão, com justiça. A justiça, o trono de Deus, a santidade de Deus vai ser o parâmetro para o nosso julgamento. E nós estamos longe disso. Confesse, o que resta para nós, pecadores, culpados, réus diante de Deus, é apenas confessá-los, entregar, contar tudo, abrir o nosso coração para um Deus grandioso, imenso, que tudo sabe, que tudo vê, que está em todo lugar. Nós vemos aí nos jornais, televisões, tantas pessoas matando, jogando pessoas de 16º andar, jogando pessoas e matando e negando, mas Deus está vendo tudo. Deus vê aquilo que aconteceu com a Isabela Nardoni, Deus vê tudo aquilo que aconteceu nas ocultas, nas escondidas, porque a Bíblia diz no mesmo Salmo 139, vai dizer que luz e trevas são a mesma coisa para o Senhor, não existe noite nem dia, tudo é a mesma coisa para o Senhor. Eu te convido, confesse os seus pecados, abra o seu coração para Deus, antes que seja tarde demais. Então, se arrependa, confesse-os, diga para Deus o que você tem praticado, o que você tem cometido. E ao dizer, ao confessar, se arrependa e abandona e deixa, para que assim você possa alcançar o perdão que só se encontra em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Reflita nessa palavra, que ela gere fruto de arrependimento em você. Até a próxima!